Paz para todos. 1 Reis, capítulo 21, todo o capítulo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, a Ti elevamos o nosso coração. Agradecidos pela Tua palavra, que é dada para nossa instrução, para corrigir os nossos passos, para nos mostrar a Tua salvação. Te pedimos que nos dê a iluminação da mesma, para que possamos compreender as Tuas verdades. E te pedimos que disponha o nosso coração, só para temer o Teu nome. No nome de Jesus oramos. Amém. 1 Reis, capítulo 21. Acabe e a vinha de Nabote. Depois disso, aconteceu o seguinte. Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei outra melhor. Ou se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com o que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, quanto disse: não lhe darei herança de meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou: que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu: é porque falei com Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dê-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir, lhe darei outra em troca. Porém ele disse: não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre-se o seu coração. Eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas escreveu o seguinte: anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentado na frente dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois leve-no para fora e o apedrejem para que morra. Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhes ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote, o jezreelita, não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo, morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: levante-se, vai encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, onde foi para tomar posse dela. Fale com ele, dizendo: assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou a herança? Fale também o seguinte: assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue. Sim, o seu sangue. Acabe perguntou a Elias: então, meu inimigo, você já me achou? Elias respondeu: achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você, arrancarei a sua posteridade e exterminarei de Acabe todos do sexo masculino,
quer escravo, quer livre em Israel. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que você me irritou e levou Israel a pecar. Também de Jezabel o Senhor falou: os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. Se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Ele fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Quando Acabe viu essas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano e saco e jejuou. Dormia vestido de pano e saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Precisamos sempre fazer o que é bom aos olhos do Senhor, tendo cuidado para não desonrarmos o seu nome. Nada podemos esconder diante dos olhos do Senhor. Deus é onipresente, Deus é onisciente. Davi, no Salmo de número 139, a partir do verso 7, diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará. A tua mão direita me susterá. Se eu digo: as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Também Provérbios capítulo 5, verso 21 diz: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, ele considera todas as suas veredas. Provérbios 15, 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. No Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 3, verso 12, diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, toda a nossa vida deve ser de quem está diante de Deus. Em nenhum momento, em nenhuma circunstância, o que fazemos foge do alcance da visão de Deus. Devemos sempre fazer o que é bom diante dos olhos do nosso Deus e nunca nos vendermos para fazer o que é mal. Se vender para fazer o que é mal. Se vender para fazer o que é mal é se deixar levar pelo pecado. Quem assim age, age intencionalmente, objetivando a efetivação do pecado. No texto lido 2 vezes, fala de Acabe como quem se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. No verso 20, depois no verso 25 e 26. Acabe se vendeu para fazer o que é mal perante os olhos do Senhor. Então, nisso, Acabe é um exemplo para não ser seguido. E o que nós podemos destacar é o seguinte: faça sempre o que é bom aos olhos do Senhor e nunca se venda para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Essa é a suma da nossa mensagem de hoje. Faça sempre o que é bom aos olhos do Senhor. Nunca se venda para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. No capítulo 20, o capítulo anterior, relata que Acabe derrotou o exército da Síria por 2 vezes. Uma vez numa região montanhosa e outra vez, depois de um ano, numa região de planície. A primeira vez, quando os sírios foram derrotados, eles falavam: vai ver que Deus
O Deus de Israel é o Deus das montanhas e não das planícies. Então, depois de um ano, eles resolveram atacar nas planícies, mas viram que nosso Deus é o Deus de toda a terra. Deus dá a vitória para Acabe, dá a vitória para o exército de Acabe, deixando mais claro, mais uma vez, claro, que só o Senhor é Deus. Mais uma vez, Deus deixa claro para Acabe que apenas o Senhor é Deus. Resumindo o final aí do capítulo 20, houve vitória, mas Acabe desobedece a Deus, poupando o seu inimigo, Ben-Hadad, e firmando com Ben-Hadad um acordo. Por isso, Acabe é repreendido por um profeta que fala das consequências dos atos de Acabe. Então, Acabe, ele vai para a sua casa, volta para a sua casa, diz o versículo de número 43, aborrecido e indignado. Aborrecido e indignado. Em seguida, aqui no capítulo 21, temos esse ocorrido sobre Acabe e a vinha de Nabote. E aqui Acabe se vende, vemos que ele se vende, de fato, para fazer o que era mal perante o Senhor. Vamos ver como isso aconteceu. O pedido de Acabe e a recusa de Nabote. Acabe deseja obter a possessão da vinha de Nabote, então ele faz a proposta. A proposta era de troca ou de venda, que Nabote trocasse ou que Nabote vendesse a vinha para Acabe. Acabe, ele tinha saído de uma disposição de ânimo de quem estava aborrecido e indignado, conforme vimos anteriormente, no verso 43 do capítulo anterior, e agora ele quer experimentar um contentamento tendo tal vinha como sendo sua posse, para fazer parte de sua horta. O problema aqui é a falta de atenção por parte de Acabe, falta de atenção para com a lei de Deus, isso para satisfazer o seu desejo imediato, o desejo imediato de Acabe. Era dever do rei ser apegado à lei de Deus, infelizmente Acabe não era, mas ele tinha um certo conhecimento dessa lei. Nessa lei era estabelecido que a terra ela pertencia ao Senhor, Deus era o seu proprietário, e o seu povo era tido como seus administradores. A terra era dada como uma herança a ser devidamente administrada. Nessa administração, a terra foi dividida por tribos e famílias, e cada família tinha sua terra, sua herança, que sempre permanecia com a família. Em tempos de dificuldade, poderia até ser vendida, mas retornava para a família no ano do jubileu. Embora Acabe não era apegado à lei de Deus, mas ele sabia que era assim que funcionava. Ele sabia que em Israel os seus direitos eram limitados. Ele deveria agir tão somente dentro de sua esfera de ação. Então Acabe, mesmo sendo rei, não poderia ser dono de tudo, mas aqui ele tenta negociar por troca ou compra. Os reis cananeus tinham um costume diferente. Eles achavam que eram dono das terras do seu reinado e que a qualquer momento poderia tomar posse de das terras de quem pertencia, uma vez que eles se julgavam como sendo os donos de tudo que estava relacionado ao seu reino. Pelo visto, aqui Acabe ele queria aquela vinha como sua propriedade permanente, uma propriedade permanente para a sua família, uma clara desatenção para com a lei de Deus. A proposta de Acabe envolvia uma mudança quanto àquilo que Deus tinha estabelecido. Então nós temos a resposta de Nabote, que foi não. Não havia motivo estabelecido na lei para que Nabote vendesse sua vinha. Naquela circunstância, tal venda seria um desprezo para com a lei de Deus. Nabote demonstrou aqui uma total atenção à lei de Deus. Ele não estava disposto a fazer concessão.
Sua terra era uma herança de Deus que ele tinha recebido dos seus pais e que deveria então passar para os seus filhos. Uma herança que foi estabelecida pelo próprio Deus, era uma herança que sempre deveria ficar com a sua família, sendo por ela administrada. E aqui ele tem esse desejo de administrar aquilo que Deus colocou em suas mãos. Nabote, em sua recusa, mostra seu apego a Deus. Ele era um daqueles 7.000 pessoas, daquelas 7.000 pessoas que não se dobraram diante de Baal. Ele entendeu que naquele momento, cedendo sua vinha, ele estaria agradando a Acabe, mas por outro lado ele estaria desagradando a Deus. A resposta de Nabote foi não. E aqui nós temos então o aborrecimento e a indignação de Acabe. Não obtendo o que queria, Acabe ficou aborrecido, indignado, descontente e amuado, de cama e sem querer comer. Voltou àquela disposição de ânimo descrita no capítulo 20, verso 43, quando alguém apontou que ele estava errado, ele então ficou aborrecido e indignado. No lugar dessa disposição, ele deveria estar com o coração contrito e arrependido, pois o problema anterior foi o pecado, no caso, deixar de fazer o que Deus tinha ordenado. Ele deveria considerar os seus caminhos e corrigir sua conduta. E aqui, mais uma vez, Acabe estava errado. Ele não estava com a razão, mas ele não considera o seu caminho, o que vai levar a uma conduta ainda mais reprovável. Ele deveria orar como Davi, que após uma disposição de ânimo exaltada, descrita lá no Salmo 139, que lemos alguns versículos no início, Davi então tem uma disposição de ânimo no final desse salmo exaltada, mas logo ora: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Acabe deveria fazer isso. Acabe deveria se lembrar do conselho de Deus para Caim, quando Caim também ficou com uma disposição de ânimo negativa, tendo sua oferta, sua vida, sua oferta rejeitada por Deus. Ele se irou contra o seu irmão. Deus disse para ele, Gênesis capítulo 4, verso 6, por que você está irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Sabemos que Caim não dominou, e aqui igualmente Acabe também não dominou os seus desejos, não teve domínio próprio. Ao invés de ficar indignado com Nabote, Acabe deveria apoiar alguém que se preocupava em andar segundo a lei de Deus. Essa deveria ser a atitude de Acabe. Antes, no capítulo 20, Acabe deu apoio a quem não deveria dar apoio. E agora ele tem a oportunidade de dar apoio a quem merece apoio. Mas isso ele não fez. Ele se deixou levar pelo seu ânimo, estando aborrecido e indignado. Ficou amuado e até mesmo quis que outros soubessem. E logo Jezabel soube o que estava acontecendo. E aqui então entra em cena Jezabel. A trama de Jezabel e a morte de Nabote. Jezabel entra em cena e trama a morte de Nabote para satisfazer Acabe. Acabe simplesmente deixa que o mal tome forma e se concretize da maneira mais vil. Lembramos que Ben-Hadad antes deveria ser morto, mas Acabe o poupa, é poupado por Acabe, e Nabote deveria ser poupado, mas aqui ele foi morto pela aquiescência de Acabe. Jezabel, com sua astúcia e malícia, parece chamar a atenção para a necessidade de liderança de Acabe, mas ela assumindo a liderança, mostrando quem manda.
inclusive já dizendo que Acabe poderia comemorar, comer e alegrar o seu coração. Sua proposta era de uma liderança segundo as nações cananeias. Ela despreza o modo pelo qual Israel deveria funcionar, segundo a lei, não do coração do rei, mas segundo a lei do coração de Deus. E Acabe não faz nada para que o pior se efetivasse. Acabe não faz nada. Ele se entregou, ele se deixou levar pela artimanha de Jezabel, sendo por ela liderado. Ele era assim um escravo de Jezabel. O plano de Jezabel para tirar a vida de Nabote foi sob as aparências da religião. Aqui um jejum é convocado, com a convocação de um jejum, dando a entender que havia um problema grave em Israel e que Israel deveria buscar a direção de Deus para resolvê-lo. Ela queria dar a entender que tudo estava sendo feito com a mais alta piedade. Ora, sabemos que em nome da religião, em nome de Deus, durante a história, pessoas sempre fizeram barbaridades. Pessoas foram mortas, pessoas foram injustiçadas. E é isso que vai acontecer, é isso que acontece com Nabote. Veja que Jezabel até estudou a religião de Israel, mas não para praticar, e sim para manipular. E hoje em dia cresce cada vez mais o número de pessoas que estão manipulando a religião, usando a Bíblia, levando as pessoas a adorar outros deuses, assim como o Deus da riqueza, Mamon, ou deuses parecidos com o Deus de Jezabel, e não o Deus vivo, e não o Deus verdadeiro. São pessoas que estão usando a religião simplesmente para satisfazer os seus próprios desejos. O plano de Jezabel para tirar a vida de Nabote foi também sobre a aparência da justiça, com a aparência de um processo jurídico legítimo, legal, com juízes e testemunhas, de acordo com o número exigido, tudo de acordo com os termos da lei. A justiça, ela pode ser manipulada. Juízes, por causa de certos interesses, podem deturpar o sentido da lei. Dizer que pedra não é pedra, e sim é aquilo que o juiz vai decidir, o que pode ser até água. A justiça pode ser manipulada. A justiça pode ser manipulada com juízes que acabam manipulando, sim, a lei, que se julgam, juízes que se julgam acima da lei, que julgam e que julgam de acordo com a lei da conveniência. O plano de Jezabel para tirar a vida de Nabote foi com uma certa intimidação real. Interessante que a ordem vinda de Jezabel não era apenas que os juízes julgassem uma alegação de testemunhas falsas, que poderiam ser arguidas e vistas como falsas. A ordem de Jezabel era que eles mesmos deveriam apresentar essas falsas testemunhas e julgar o testemunho delas como se fosse verdadeiro. Veja que ela está mostrando como Acabe deveria reinar, pervertendo a justiça, tudo controlando, tudo manipulando. E veja que Acabe concorda voluntariamente com o plano de Jezabel. Ele, de fato, tinha se vendido para praticar o que era mal diante dos olhos do Senhor. E o que acontece? Nabote é morto, falsamente acusado de blasfêmia. Blasfêmia contra Deus, blasfêmia contra o rei. Aqui um inocente é morto, apedrejado. Henry disse: a própria inocência nem sempre será a nossa segurança. A própria inocência nem sempre será a nossa segurança. Isso nessa terra. Mas estando com Deus, sabemos que nem a morte nos separa do amor de Deus. Podemos ser injustiçados nessa vida, mas seremos compensados com o galardão que Deus tem reservado para os fiéis. E Deus tudo vai acertar no último dia. Algumas coisas Ele já acerta nessa vida, mas bem sabemos que
ainda existe o juízo final, onde Deus vai acertar todas as coisas. Nabote é morto, Jezabel logo é noticiada, as pessoas sabiam que por trás de tudo aquilo estava Jezabel, aquela que mandava de fato em Israel. Acabe logo também foi noticiado por Jezabel, e Acabe foi então tomar posse da vinha. Isso uma vez que os filhos de Nabote também foram apedrejados, conforme o texto lá de 2 Reis, capítulo 9, verso 26. Deixando bem claro que a finalidade de Acabe era a posse permanente da vinha de Nabote. Acabe tinha essa finalidade. Então é eliminado toda a chance dessa propriedade voltar para a família de Nabote, uma vez que toda a família de Nabote é morta. E é claro que isso também não vai ficar com a família de Acabe, porque Deus tem juízo para a família de Acabe. Bom, estando Acabe lá na vinha de Nabote, Deus envia Elias, o tesbita, o profeta Elias. Aqui nós temos o aparecimento de Elias com uma palavra de juízo contra Acabe, e depois nós temos também a contrição de Acabe. Logo aparece Elias, enviado por Deus, com uma palavra de juízo contra Acabe e também contra Jezabel, contra toda a família de Acabe que não andava no caminho de Deus. Deus, ele vê o mal, e para com os que o praticam, tem o seu juízo reservado. Essa é a verdade que nós podemos ver. Deus, ele vê o mal e tem para com os que o praticam, para com aqueles que praticam o mal, Deus tem o seu juízo reservado. E aqui Deus envia Elias, já declarando qual será o juízo de Acabe, verso 18 e verso 19, deixando bem claro que Acabe e sua família terão o juízo de Deus. Acabe aqui, assim que vê Elias, servo de Deus, Acabe o tem como sendo seu inimigo. Geralmente pessoas assim como Acabe consideram os servos de Deus como seus inimigos. No versículo 20 ele fala: então, meu inimigo, você já me achou? Antes Acabe tinha chamado Elias de o perturbador de Israel. Interessante que em momento nenhum Acabe chamou Elias para estar com ele. E por outro lado, nós vemos que ele chamou Ben-Hadad de seu irmão. Ele chama Elias de seu inimigo, e Ben-Hadad, que era inimigo, Acabe o chama de seu irmão para fazer com ele conchavos políticos, e convida Ben-Hadad para subir na sua carruagem. Interessante que nós vimos na mensagem anterior que, numa das nossas mensagens, que Acabe não convida Elias para estar na sua carruagem, mas convida Ben-Hadad para estar na sua carruagem. Elias ele via como sendo um inimigo. Então ele procurava como que esconder de Elias. Tanto é que ele fala: você já me achou inimigo meu? Ele sabia que a orientação de Elias era diferente da orientação de Jezabel. Ele via Elias como seu inimigo. Mas Elias não se afastou e disse o que Deus lhe ordenou a dizer, verso 20 até o verso de número 24, onde Elias anuncia o juízo para Acabe e também o juízo para Jezabel. E mais à frente o texto bíblico fala como que isso aconteceu. Nos versos 26 e 27, nós temos aqui no texto uma nota sobre como Acabe se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor, que não se limita a esse acontecimento aqui. Verso de número 25 e 26. E veja aí que o texto mostra como que negativamente Jezabel influenciou Acabe para o mal. O fato é que ele se deixava levar pelo mal, muitas vezes agindo como que passivamente, como se não tivesse culpa. Mas o texto deixa bem claro que ele era culpado de tudo aquilo que estava
acontecendo, levando Israel também a pecar contra Deus. Entretanto, dessa vez, no verso 27, a partir do verso 27 e 28, Acabe demonstra um certo arrependimento. Diz aí que, ao ouvir as palavras de Elias, ele rasgou suas vestes, suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: Você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, viste que se humilha diante de mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Nós vimos que Deus, ele vê o mal, e para com os que o praticam, para com os que praticam o mal, Deus tem o seu juízo reservado, ou nessa vida, ou no dia do juízo final. Mas podemos ver que também há misericórdia reservada para aqueles que demonstram arrependimento. O arrependimento de Acabe foi um certo arrependimento, por um certo tempo. Mesmo assim, aqui nós vemos Deus demonstrando quão grande é o seu amor, quão grande é a sua misericórdia. Foi um adiamento de juízo, foi um ato de pura misericórdia, o que mostra o valor que Deus dá ao nosso arrependimento e principalmente ser um arrependimento de todo o coração. Nós sabemos que em Cristo, nos arrependendo e produzindo frutos dignos de arrependimento, teremos o nosso julgamento não adiado, mas totalmente cancelado, tendo o escrito de dívida pregado na cruz. Nos arrependendo verdadeiramente, produzindo frutos dignos do arrependimento, teremos o nosso julgamento não adiado, mas totalmente cancelado, tendo o escrito de dívida pregado na cruz. Concluindo, lembremos da nossa mensagem central: faça sempre o que é bom aos olhos do Senhor, nunca se venda para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Algumas aplicações. Para não nos vendermos fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, é importante o contentamento. Tenhamos, irmãos, o cuidado com a cobiça, assim como devemos ter o cuidado com a avareza. Cuidado com querer as vinhas dos outros. Quem aprende a estar contente com o que tem, não fica desgostoso e indignado quando recebe o não. Podemos nos vender para fazer o que é o mal sempre que pensamos em apenas ganhar, ganhar e ganhar. Com isso, nós podemos vender a nossa própria alma, como Acabe. Aqui cabe nos lembrar de Marcos capítulo 8, verso 36. O que adianta uma pessoa ganhar o mundo e perder a sua alma? E temos em mente também textos como 1 Timóteo capítulo 6, verso 6, também verso 8, que diz: grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Tendo o sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Segundo, para não nos vendermos para fazer o que é mal, tenhamos o cuidado com pessoas que podem nos instigar para uma vida fora do padrão de Deus. O grande problema de Acabe foi a influência de Jezabel em sua vida. Ele se deixou levar por ela com suas artimanhas e tramas, que só o afastava do caminho do Senhor. Cuidado! Fique longe de pessoas que exercem influência em sua vida, de modo que você fique longe de Deus. Cuidado com essas pessoas. Terceiro, para não nos vendermos para fazer o que é mal, andemos no Espírito e não na carne. Lá em Gálatas, o capítulo de número 6, fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós vemos aqui Acabe não andando segundo o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5,
verso 19 em diante. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E o fruto do Espírito? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Façamos, irmãos, sempre o que é bom aos olhos do Senhor. E lembremos que o arrependimento é algo bom aos olhos do Senhor. Amigo, faça sempre o que é bom aos olhos do Senhor. E lembre-se, o arrependimento é algo bom aos olhos do Senhor, uma vez que o nosso Senhor é misericordioso. Que seja um arrependimento de todo o coração, de quem não apenas quer se ver livre do julgamento de Deus, mas de quem quer viver em comunhão com Deus, fazendo sempre o que é bom aos olhos de Deus. Amém.